Olá pessoal, no momento que eu estou colocando essa aula no canal, falta exatamente uma semana para a próxima avaliação anual dos residentes do Colégio Brasileiro de Radiologia e como uma forma de tentar ajudar vocês a estudar, eu decidi que ia resolver as questões e vou colocar aqui no canal. Então essa vai ser a primeira parte, eu vou tentar resolver as primeiras 20 questões e conforme a semana for avançando, eu vou tentar resolver o resto com vocês. Algumas questões eu vou passar bem rapidinho, porque são mais diretas, e outras daí eu vou fazer uma explicação um pouco mais detalhada, que eu acho que são aquelas que rendem uma discussão melhor. Então a primeira questão é a respeito da segurança dos meios de contraste iodado, né? Perguntando qual tipo de meio de contraste está associado a menor incidência de efeitos colaterais. A gente já tem uma aula aqui no canal em que eu comento com vocês todo o manejo de meio de contraste de acordo com o Colégio Americano de Radiologia, então eu não vou gastar muito tempo nessa questão. Vocês podem, se quiser, pausar o vídeo e ler as alternativas, mas a resposta é que entre iônico e não iônico, a gente sempre vai escolher o não iônico. Em termos de osmolaridade, lembrar que sempre o isosmolar é o melhor, porque ele está mais próximo da osmolaridade sérica e por isso ele gera menos efeitos adversos, ok? Então a resposta aqui, o mais seguro é o não iônico e o isosmolar. Questão número 2. Uma paciente com sinais de edema de glote após infusão endovenosa de meio de contraste iodado, qual é a droga de escolha? Isso eu acredito que eu também mencionei, nem que seja brevemente ali no nossa aula de segurança de meio de contraste, mas lembrar que a droga de escolha para um paciente que tem uma reação anafilática grave, e aqui a gente tem edema de glote, que é uma das reações mais graves de todas, lembrar que a droga que a gente faz uso é a epinefrina. Então nós vamos usar adrenalina ou epinefrina intramuscular no vasto lateral da coxa, correto? As outras opções aqui não se aplicam muito a essa situação aqui, então não tinha muita dúvida nessa questão mesmo. Terceira questão. Essa questão ela vai conversar com a gente a respeito do preparo antialérgico em pacientes que já tiveram algum tipo de reação alérgica. Então, o paciente que relata ter tido urticária leve após infusão no meio de contraste iodado no exame prévio, cuja conduta foi mantida sem administração de qualquer tratamento medicamentoso. Ele necessita de um novo exame com meio de contraste. A respeito da infusão no meio de contraste, o que a gente vai fazer? Não pode usar contraste porque o paciente já teve alergia. Letra B. Está contraindicada, independentemente do paciente ser alérgico, uma vez que ele já realizou o exame com meio de contraste anteriormente. Estranha essa alternativa. C. Está contraindicada, uma vez que os efeitos colaterais são imprevisíveis. D. Pode ser realizada normalmente. E. Deve ser indicada apenas se o paciente realizar pré-medicação com corticosteroides, antihistamínicos e beta-agonistas. Então, essa questão aqui, a forma mais simples de a gente discutir, eu trouxe esse parágrafo aqui, já coloquei a resposta aqui. Nesse contexto, na verdade, a gente pode fazer o tratamento normalmente, o exame normalmente, sem qualquer tipo de pré-medicação. A questão da pré-medicação ainda é um pouco controversa. Existe evidência que ela funciona, mas parece que o número necessário de pessoas para você tratar para evitar uma reação é um número bastante grande, né? Então, dependendo da severidade da reação, vai variar, né, entre 69 e 569. Então, na prática, na vida real, para pacientes que tiveram uma reação leve, como foi esse paciente aqui da questão, o paciente teve uma reação que não precisou de nenhum outro tipo de tratamento, você não vai precisar fazer pré-medicação, porque se ele tiver outra reação, provavelmente vai ser uma reação leve, uma reação parecida com a reação inicial. Essas reações a gente chama de reações breakthrough, que são as reações que acontecem num paciente que já teve uma reação anterior ao meio de contraste, elas tendem a ser parecidas com a reação inicial. Então é inesperado que o paciente que teve uma reação leve faça uma reação grave, uma reação gravíssima. Por isso que a gente nem usa pré-medicação para esses pacientes, certo? E acredito que era esse o conhecimento que quem elaborou a questão queria que vocês tivessem. Então, o paciente que teve só uma leve urticária, que não teve uma reação séria, você não precisa fazer um preparo e o paciente pode fazer uso do meio de contraste no exame futuro sem qualquer tipo de problema. Questão número 4, novamente conversando sobre segurança dos meios de contraste, mas aqui a respeito do gadolínio. Pacientes com que tipo de condição clínica que tem maior risco de desenvolver a fibrose sistêmica nefrogênica? Bom, isso acho que todo mundo já está careca de saber. Lembrar que o maior fator de risco é a doença renal crônica. Então, desses aqui, seria o paciente com uma taxa de filtração glomerular de 10 ml por minuto em 1,73 m², ou seja, o paciente com uma doença renal bastante avançada. Questão número 5. Outra questão de segurança de meio de contraste. Veja que toda a prova vai ter pelo menos entre 5 e 10 perguntas dessa aí. Considere que após receber meio de contraste iodado, uma criança apresenta broncoespasmo leve. Nessa condição, qual medicamento é o melhor a ser administrado? Beta-agonista por inalação, adrenalina IV, atropina IV, propranolol via oral ou hidrocortisona IV?
Aqui eu trouxe também um parágrafozinho do nosso manual do meio de contraste para mostrar para vocês que a resposta correta é beta-agonista por inalação. Na verdade, o raciocínio é simples. Se o paciente tem uma reação que é puramente respiratória, você vai tratar como se estivesse tratando uma crise de asma, qualquer outra causa de broncoespasmo. Isso está até na nossa tabelinha ali do manual de meio de contraste do Colégio Americano de Radiologia. Então você vai fazer um beta-agonista de curta ação, 2 puffs nessa dose aqui, até o paciente estiver melhor. Como ele não tem nenhum outro tipo de sinal mais severo, como edema de glote, alteração da pressão arterial, você não vai precisar apelar para adrenalina, você vai tratar somente o broncoespasmo, que foi a manifestação da reação do paciente. Por isso, essa é a alternativa correta, ok? Agora a gente termina a parte da segurança dos meios de contraste e vamos passar para a parte da física. Agora são, se não me engano, umas 5 perguntas que falam especificamente da física, do raio-x e da tomografia. Essa aqui é uma pergunta de física do tubo de raio-x. O número de elétrons acelerados através de um tubo de raio-x é determinado pela A. Velocidade do ânodo, B. Tamanho do ponto focal, C. Corrente no filamento, D. Filtração do tubo de raio-x e E. Corrente no ânodo. Lembre-se sempre, vocês podem dar uma olhadinha nas aulas de física aqui do canal, quando a gente está falando de tubo de raio-x, existem basicamente duas grandezas que a gente leva em consideração, kV e ms. O kV se relaciona com a energia máxima do feixe de raio-x, mas quando a gente está falando de número de elétrons, a gente está pensando na corrente que corre no tubo, que é o MA. Então, nesse caso aqui, como ele quer saber o número de elétrons, o correto é corrente no filamento. Se tivesse escrito MA, vocês marcariam essa opção. Se ele estivesse perguntando da quantidade de energia do fótons, da energia média do feixe, energia máxima do feixe, daí a gente estaria falando do kV, certo? Mas aqui a alternativa correta, então, é corrente no filamento. Qualquer dúvida, vocês dão uma revisada na nossa aula de física aqui do canal, do tubo do raio-x. Numa radiografia convencional de tórax, o efeito anódico é utilizado para A. Aumentar o KVP, B. Diminuir o efeito fotoelétrico, C. Filtrar os raios-x do lado negativo do tubo, D. Variar o ponto focal na direção do abdômen e homogeneizar a interação dos raios-x entre tórax e abdômen. Essa aqui é uma questão muito interessante. O efeito anódico é uma coisa que às vezes é cobrada em prova e eu acho que eu não tinha explicado para vocês ainda em nenhuma aula do canal, então eu vou explicar para vocês agora o que é o efeito anódico. Então, se vocês lembrarem do tubo de raio-x, nós temos o cátodo de um lado, o ânodo do outro, cátodo polo negativo, ânodo do lado positivo. Os elétrons são ejetados do cátodo em direção ao ânodo, onde eles interagem com o metal e produzem os fótons de raio-x. Entretanto, nós temos que lembrar de uma coisa. Nessa interação dos elétrons com o metal do ânodo, quando surgem os fótons de raio-x, para serem ejetados da ampola, eles têm que ultrapassar o metal do qual é feito o ânodo. No entanto, alguns fótons fazem um trajeto um pouco mais curto dentro do metal e outros fazem um trajeto um pouquinho mais longo, como vocês veem aqui. Esses elétrons aqui da setinha A, eles têm que atravessar mais metal do que os elétrons da setinha B. Isso ocorre porque na maior parte dos tubos de raio-x o ânodo é inclinado, como a gente vê aqui. E geralmente os fótons que estão mais perto da extremidade direcionada para o cátodo, ou seja, os fótons aqui da setinha B, eles atravessam uma quantidade menor de metal do que os fótons que estão na extremidade voltada para o ânodo. Isso significa que os fótons que tiveram que atravessar essa maior espessura de metal, os fótons que estão na extremidade relacionada ao ânodo, eles vão ter uma quantidade menor de energia quando emergirem da ampola de raio-x, porque eles sofreram maior atenuação nesse trajeto mais longo dentro do metal do ânodo. Ao passo que os fótons que fizeram esse trajeto menor, os fótons que estavam mais perto do cátodo, esses fótons aqui vão ser mais energéticos. Isso significa que quando a gente vai posicionar o paciente junto da ampola, entre a ampola de raio-x e o filme de raio-x, a gente tem que lembrar que os fótons que estão emergindo não saem de uma forma homogênea. Uma parte deles tem mais energia, essa parte aqui que está mais perto do cátodo, e a outra parte tem menos energia, a parte mais perto do ânodo. Então sempre a gente vai deixar a parte mais espessa do paciente, por exemplo, o abdômen, mais perto do cátodo. Por quê? Porque o abdômen é mais espesso, ele precisa de mais fótons para fazer uma imagem de qualidade. E a parte menos espessa, como o tórax, a gente vai deixar mais perto da extremidade do ânodo, porque daí você pode usar esses fótons de menos energia para conseguir obter ainda uma imagem boa. Então, basicamente, esse é o efeito anódico. Os fótons que estão mais perto do ânodo, eles são os fótons que emergem da extremidade próxima do ânodo, eles são filtrados mais e por isso eles têm menos energia. Por isso a gente coloca o lado do paciente mais fino junto à extremidade do ânodo.
E basicamente a resposta a essa questão é justamente considerando o efeito anódico, ele vai servir para homogeneizar a interação dos raios-x entre o tórax e o abdômen, porque eles têm espessuras diferentes, por isso são colocados em lados diferentes em termos de cátodo e ânodo, certo? Questão número 8. Essa aqui é uma questão a respeito da física da tomografia, né? Então, entre todas essas alternativas aqui, qual delas descreve como é o processo de aquisição da imagem em uma tomografia computadorizada helicoidal? Eu não vou ler todas as alternativas aqui, se vocês quiserem vocês pausam e leem certinho para vocês tentarem responder, mas eu vou passar direto para a resposta. A resposta correta é essa aqui, a letra B. Num tomógrafo helicoidal, o tubo e o conjunto de detectores movem-se simultaneamente à mesa e a emissão dos raios-x é contínua. Então aqui a gente tem 3 exemplos de uma evolução histórica dos tomógrafos. Os primeiros tomógrafos, o que acontecia? O paciente deitava na mesa e você ia fazendo corte a corte, um estudo seccional da anatomia. A ampola andava, adquiria uma imagem. Daí a ampola andava, adquiria outra imagem. Andava mais pouquinho, adquiria uma imagem. E por isso os exames levavam vários minutos. Depois a gente começou a ter os ampolas que giravam ao redor do paciente, e hoje em dia a gente tem os tomógrafos helicoidais, ou seja, são tomógrafos que têm uma espessura maior, uma fileira de detectores maiores, ou seja, você consegue obter maior quantidade de imagens numa única rotação, e a mesa também anda, então você tem o deslocamento tanto da mesa quanto do tubo de forma contínua, então você consegue obter imagens do corpo inteiro do paciente em uma quantidade muito pequena de segundos, porque você tem esse deslocamento das duas estruturas, tanto a mesa quanto o tubo, e isso é contínuo. Então a emissão de raio-x é feita de forma contínua, enquanto a mesa e o tubo estão girando. Questão 9. O aumento do campo radiografado em um paciente acarreta A. Melhora da definição do contraste, B. Desgaste da ampola de raio-x, C. Redução da radiação espalhada, D. Perda do contraste da imagem, ou E. Redução da dose no paciente. Essa também é uma questão que cobra de vocês um conhecimento físico, que é bastante importante, que é a questão da radiação espalhada. Quando nós aumentamos a área que está sendo irradiada, aumenta a quantidade de radiação espalhada e isso degrada a imagem. Então, se você colimar bastante o feixe de raio-x, você fazer os raios-x saírem de uma área bem pequenininha da ampola, você vai irradiar uma quantidade menor do corpo do paciente. E a gente tem que lembrar, vocês podem ver isso nas aulas de física depois, que sempre que você tem interação do feixe de raio-x com o corpo do paciente, acaba surgindo um pouquinho de radiação espalhada. E quando essa radiação espalhada atinge o filme, isso degrada a qualidade da imagem. E é por isso que é importante você colimar bem o feixe de raio-x. Se você resolver abrir bem na janela do tubo e irradiar uma quantidade muito maior do paciente, você vai ter uma maior quantidade de interações insatisfatórias e essas interações insatisfatórias vão gerar mais radiação espalhada. Essa radiação espalhada vai chegar no filme de raio-x e isso vai degradar a qualidade da imagem. Então, basicamente, o que a gente tinha que saber nessa questão é que se você vai aumentar o campo radiografado, você vai ter maior quantidade de interações gerando radiação espalhada, essa radiação espalhada alcança o filme de raio-x, isso vai levar à perda do contraste da imagem. Perda do contraste da imagem aqui, então, letra D é a resposta correta. As outras questões, essa questão da redução da dose do paciente, esse é um outro efeito adverso. Na verdade, você vai estar aumentando a dose no paciente, porque está gerando mais radiação espalhada, né? Então, isso é importante que vocês saibam também. Questão 10, agora uma questão de física do ultrassom. O transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia de entrada em outro tipo de energia de saída. Um transdutor ultrassônico converte que tipo de energia em que tipo de energia. Vocês podem ler as alternativas depois, mas basicamente a gente tem que lembrar. O transdutor ele é alimentado pela tomada, então ele recebe energia elétrica e ele produz as ondas sonoras através de vibração. Vibração é uma forma de energia mecânica, né? Então, uma resposta correta aqui, ele converte energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. Tudo isso através do fenômeno da piezoeletricidade. Lembrar que o cristal que está no transdutor é um cristal piezoelétrico. Quando passa uma corrente elétrica, ele vibra, produz as ondas sonoras, depois ele capta as ondas sonoras refletidas e converte no impulso elétrico para formar a imagem. Questão número 11 é a respeito da física da ressonância magnética. Então ele pergunta as energias necessárias para aquisição de imagens de ressonância magnética. A. Campo elétrico e radiofrequência. B. Radiofrequência e raio-x magnéticos. C. Campo magnético e campo fotoelétrico. D. Campo magnético e radiofrequência. E. Campo eletrostático e campo magnético.
Essa questão aqui, mesmo para quem está começando, dá para tirar várias alternativas que são estranhas. Por exemplo, campo fotoelétrico, um termo estranho, essa alternativa C já não faz muito sentido. Campo eletrostático, da alternativa E, também muito estranho. Mas se vocês lembrarem que a gente não usa radiação ionizante na ressonância magnética, você também tira essa alternativa B e fica entre a alternativa A e a alternativa C, né? Desculpa, entre a alternativa A e a alternativa D. Então, basicamente, a gente tem que lembrar que a ressonância magnética, a base de tudo é o campo magnético, e a gente usa os pulsos de radiofrequência para sensibilizar os prótons e, com isso, gerar o contraste da imagem. Então, lembrar que a ressonância magnética depende dessas duas energias. O campo magnético, dado principalmente pelo magneto, e pelas bobinas de radiofrequência. Correto seria a alternativa D. Agora, a questão 12 fala um pouquinho sobre PET-CT, sempre cai pelo menos uma questão de medicina nuclear, para a gente ter conceitos básicos, né? Então, com relação aos exames de PET-CT, assinale a alternativa correta. Essas alternativas são bem longas, eu não vou ler todas, qualquer coisa vocês pausam e leem elas por si só, mas basicamente ele quer saber qual é o papel da tomografia e qual é o papel das imagens do PET e a questão da qualidade das imagens, a questão da resolução de cada uma dessas imagens. Então, de uma forma prática para vocês lembrarem, a imagem que a gente obtém do PET é essa imagem aqui, que nos dá uma tradução fisiológica, funcional dos tecidos. Por exemplo, a gente vê aqui os rins excretando o radiofármaco. Mas veja que em termos de resolução não é uma imagem anatômica, não é uma imagem muito bonita. Enquanto a tomografia, a gente vai ter a imagem anatômica, então a gente tem uma boa delimitação dos órgãos e dos tecidos, mas não tem a imagem funcional. Mas veja como ela tem uma resolução muito melhor. E por isso que a gente funde as duas imagens para a gente ter daí a sobreposição da informação anatômica com a informação funcional. Então, basicamente, o que essa questão queria é que você tivesse esse conhecimento. A imagem de tomografia computadorizada é utilizada para localizar a posição das regiões captantes, uma vez que as imagens de PET têm resolução espacial inferior às imagens geradas pela TC, que é justamente o que a gente viu. A imagem do PET tem informação funcional, mas com uma resolução espacial inferior, e as imagens da tomografia ajudam a gente a localizar melhor, porque tem uma resolução espacial maior. Questão 13 tem esse textinho aqui sobre a osteoartrite, mas o que importa mesmo é a cenário alternativa que apresenta apenas as características de imagem da osteoartrite na radiografia simples. Letra A, redução da espessura da interlinha articular, osteófitos e erosões periarticulares. B, osteófitos, giodos subcondrais e lesões em saco abocado. C, giodos subcondrais, erosões marginais e esclerose. D, redução da interlinha articular, esclerose subcondral e osteófitos. E, deformidade em soprador de vento, osteófitos e erosões periarticulares. Essa questão também não é uma questão muito difícil, se vocês lembrarem dos achados de radiografia simples, existem alguns que sugerem osteoartrite, e das opções aqui o mais correto seria o AD, redução da espessura da interlinha articular, esclerose subcondral e osteófitos. As outras alternativas também têm algumas delas que têm alguns itens corretos, por exemplo, giodos subcondrais, eles também são vistos na osteoartrite, mas tem alguns outros termos aqui que eles estão confundindo vocês. Lesões de saco abocado são características da gota, não são características da osteoartrite, e deformidade em soprador de vento também não é característica da osteoartrite, pode ser visto em algumas colagenoses, algumas doenças reumatológicas, principalmente lúpus, mas aqui não é o caso. Questão 14. Considere uma recém-nascida nascida de parto pélvico, apresenta exame ortolâneo positivo bilateralmente. Em relação à displasia do desenvolvimento do quadril, é correto afirmar que a. Primeira gestação em fetos microssômicos são fatores de risco. B. Existe associação com torcicolo congênito. C. O lado direito é comumente mais acometido. D. A incidência é maior no sexo masculino. E E. Na maior parte dos casos, o diagnóstico é tardio, o que compromete o prognóstico. Essa é uma questão um pouco difícil, que existe um conhecimento bem amplo, né, dessa doença, da displasia do desenvolvimento do quadril, tanto fatores clínicos e nem tanto radiológicos assim, né. A alternativa correta aqui exige de vocês esse conhecimento, que existe sim uma associação entre a displasia de desenvolvimento do quadril e o torcicolo congênito. Trouxe aqui 2 artigos só para comprovar para vocês isso da literatura. E essa é a alternativa correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Primeira gestação em fetos microssômicos são fatores de risco? Não, o que está errado é que geralmente são fetos macrossômicos que têm fator de risco. Lado direito é mais comumente acometido? Não, geralmente é o outro lado. Incidência maior no sexo masculino? Isso também está errado, geralmente são meninas. Veja que até aqui no texto eles colocaram uma RN nascida. E na maior parte dos casos o diagnóstico é tardio, que compromete o prognóstico. Não, hoje em dia a gente consegue fazer o diagnóstico já no exame neonatal, né? Quando o neném nasce, eles já fazem essas provas de ortolânea
para poder ver se ele tem um quadril luxável. E aqui são só informações do site do NHS que revisam tudo que eu comentei com vocês, né? É mais comum no lado esquerdo, mais comum em meninas e meninas primogênitas, e daí aqui são só algumas complicações que podem surgir quando a criança não é tratada. Questão 15. Paciente vítima de queda da própria altura com trauma direto no ombro direito. E essa também é uma questão importante em termos de radiografia do dia a dia, né? Quais incidências radiográficas são as mais indicadas para avaliação do trauma agudo no ombro? Quais são as 3 incidências básicas da radiografia de ombro? Então aqui a gente tem várias opções: FUPO, AP com rotação neutra, perfil da escápula, perfil da axila, Stryker, Zanca, AP com rotação neutra, perfil de escápula e perfil axilar, West Point, perfil axilar e apical oblíqua, Rockwood, AP com rotação interna e apical oblíqua. Se vocês lembrarem as 3 incidências radiográficas básicas, que é isso que ele quer saber aqui, para estudar o ombro, são essas 3 incidências aqui: AP, axilar e perfil da escápula, que serve para ver a escápula assim, de lado. Se vocês lembrarem dessas 3, vocês acertavam a questão. E daí aqui a gente tem algumas, trouxe só para vocês conhecerem, talvez vocês não estejam familiarizados com outras incidências. Essa aqui é a incidência de VUPO, que é usada quando o paciente está imobilizado, você não pode imobilizar muito ele, que deve ser angula ampola, e ela vem no sentido crânio-caudal, o feixe de raio-x. Essa aqui é a incidência de Zanca, quando você inclina a ampola de raio-x e direciona ela para o queixo, para a cabeça do paciente. E a Rockwood, que é o contrário, você angula o tubo de raio-x de forma que o raio-x faz esse trajeto descendente, então virado para o pé do paciente, e as suas respectivas imagens. Mas a resposta correta aqui então era C, AP com rotação neutra, perfil da escápula e perfil axilar, que são as 3 incidências básicas. Questão 16. Uma criança de 2 anos de idade, com queda do berço, realiza uma tomografia para avaliação de traumatismo craniano. Neste caso, o que é correto afirmar? Então, nós temos todas essas alternativas aqui. Vamos lá. A. Os hematomas epidurais são mais frequentemente de origem venosa e não ultrapassam as reflexões durais. B. A presença de hematoma subdural interhemisférico deve suscitar a possibilidade de traumatismo não ocidental, devendo-se buscar outras evidências de maus tratos. C. A área radiolúcida lisa, sem margens escleróticas, cruzando linhas suturas adjacentes, não deve corresponder à fratura, e sim uma sutura acessória, variação da normalidade. D. Os hematomas subdurais são mais frequentemente ipsilaterais ao local do golpe, enquanto os epidurais costumam ser ipsilaterais ao contragolpe. E. As contusões traumáticas localizam-se mais frequentemente na transição córtico-subcortical da alta convexidade e, na maioria das vezes, não são hemorrágicas. Então, de todas essas alternativas aqui, a maioria vocês devem conhecer já de trauma ou das aulas de sangramento do sistema nervoso central. A mais interessante é essa C aqui, que às vezes é algo que a gente sofre na vida real, que é para diferenciar uma linha de sutura de uma fratura. Eu trouxe esse textinho de um artigo de algumas características que ajudam a gente, né? Então, geralmente uma fratura numa tomografia de crânio vai ser uma imagem radiolucente bem definida, que não tem margens escleróticas, ao passo que as suturas acessórias elas têm um aspecto em zigue-zague, com interdigitações, e vão ter margens escleróticas. Então isso puxa mais para o lado de não ser uma fratura, mas sim uma sutura, até uma sutura acessória. Mas essa questão aqui, o que estaria correto é a alternativa B. A presença de hematoma subdural interhemisférico deve suscitar a possibilidade de traumatismo ocidental, devendo-se buscar outras evidências de maus tratos. O que está errado nas outras alternativas? Os hematomas epidurais são mais frequentemente de origem venosa? Não, a gente sabe que eles são mais frequentemente de origem arterial. Essa aqui eu mostrei para vocês já, que está errado aqui, a questão das sem margens escleróticas, que seria o contrário. Os hematomas subdurais são mais frequentes ipsilaterais ao local do golpe? Não, geralmente eles são contralaterais. E os epidurais ipsilaterais, aqui está trocado. E aqui as condições traumáticas, localizam-se mais frequentemente na transição córtico-subcortical da alta convexidade, a maioria das vezes não são hemorrágicas, não, na maioria das vezes elas são hemorrágicas. Então dava para acertar essa questão também por eliminação. Essa questão 17 é uma questão bem de anatomia básica. Essa aqui é boa para quem está começando a estudar a ressonância magnética do encéfalo, então vou passar rapidinho. A gente tem a cabeça do núcleo caudado. 2 e 3 são o núcleo lentiforme. Se você quiser dividir o 2 mais lateral, mais externo é o putame. 3 o mais interno, mais medial, globo pálido. 4 seria a plique, perna posterior da cápsula interna. E 5 seria o tálamo. E aqui das alternativas, é a alternativa A que nos dá essa resposta. Questão 18, essa é uma questão difícil que requer um conhecimento de uma doença bem específica. Um paciente de sexo masculino de 22 meses com anemia e deficiência do crescimento pondroestatural, que faz um raio-x para verificar a idade óssea, como identificado nas imagens a seguir. Então a gente tem a mãozinha do bebê, aqui as suas estruturas ósseas.
Baseado no principal achado dessa radiografia, qual a principal hipótese diagnóstica? E daí nós temos essas opções: raquitismo hipofosfatêmico, picnodisostose, mucopolissacaridose, hipotireoidismo congênito ou síndrome de Turner. Para acertar essa questão, na verdade, a gente tem que estar um pouco familiarizado com a radiografia convencional da mão de uma criança de mais ou menos 2 anos de idade. Então essa é a imagem que nos deram, e aqui eu coloquei para vocês compararem a radiografia da mão de uma criança com a mesma idade. E nessa questão, o que vocês tinham que identificar é como as falanges distais dessa criança estão bastante comprometidas. Vejam que essa aqui do segundo dedo quase desapareceu, a do polegar também está pequenininha, comparando com o normal. Então esse paciente ele tem algum grau de erosão das falanges distais, que é o que a gente chama de acrosteólise. E dessas doenças aqui na lista, basicamente da radiologia pediátrica, mais frequentemente se associa com acrosteólise, é essa doença aqui, a picnodisostose. Existem vários outros comemorativos da síndrome, né? Mas aqui da parte da radiologia é basicamente a acrosteólise e osteoesclerose. A criança pode ter ossos escleróticos, essa criança talvez tenha ossos levemente escleróticos, não sei se eu consideraria isso. Aqui eu fui mais pela parte da acrosteólise mesmo. Então, nesse caso aqui, a questão correta seria a alternativa B, a picnodisostose. Questão 19, uma outra questão de pediatria. Um recém-nascido pré-termo de 32 semanas, adequada gravidade estacional, com desconforto respiratório leve ao nascimento, resolvido com oxigenoterapia via catéter nasal, que realiza no terceiro dia de vida um ultrassom transfontanela de rastreio. Qual é o achado que a gente tem aqui nessa imagem? Um exame normal, uma holoprosencefalia lobar, um defeito de clivagem da linha média, uma ectasia ventricular ou hemorragia da matriz germinativa. Essa questão aqui pode ser fácil, pode ser difícil, depende do grau de experiência que você tem com o ultrassom transfontanela, que é um exame bem específico. Mas o que vocês devem ver que está alterado aqui é a presença dessas imagens hiperlucentes aqui, adjacentes à margem do terceiro ventrículo. Eu trouxe para comparação aqui, essa seria mais ou menos uma imagem normal de um ultrassom transfontanela. Veja que a gente não tem essa imagem hiperecogênica normalmente aqui, junto à margem dos ventrículos laterais. Desculpa, eu falei terceiro ventrículo, né? Mas são os ventrículos laterais. Então isso aqui que é alteração patológica. E essa localização também, se você puxar um pouquinho uma anatomia mais detalhada, você pode descrever como recesso caldo-talâmico, né? Aqui estaria o tálamo, aqui o núcleo caudado, no recesso anterior a gente tem o recesso caldo-talâmico, que é o local mais frequente da hemorragia da matriz germinativa. Uma outra imagem que pode aparecer em prova é o corte sagital. Então aqui seria no corte sagital, junto ao assoalho do ventrículo lateral, bem perto do tálamo. Aqui é um local o local mais frequente, na verdade, de hemorragia da matriz germinativa. Então, quando vocês virem essas imagens hiperecóicas, sempre lembrar desse diagnóstico, que era a resposta dessa questão. Então, aqui nós temos uma hemorragia da matriz germinativa num RN pertermo de 32 semanas. Questão 20, no recém-nascido, a causa mais frequente é cisto renal. Esse também é um diagnóstico bem preciso. Um nenenzinho com cisto. Cisto simples, doença policística autossômica recessiva, doença policística autossômica dominante, displasia renal ou nefronofitíase. A causa mais comum, na verdade, é a displasia renal, também conhecida como rim multicístico displásico. O rim multicístico displásico é, na verdade, uma alteração do desenvolvimento do sistema coletor. Você tem algum grau de obstrução, de atresia da pelve renal ou de cálices, isso compromete o desenvolvimento do sistema coletor e o rim acaba tendo seu parênquima completamente substituído por diversos cistos. É também uma das causas mais frequentes de massa palpável num recém-nascido na sala de parto, de um neonato que acaba de nascer. Aqui tem um textinho que explica isso um pouquinho melhor, mas de todas as causas aqui, ela é mais comum. Cisto simples renal não é tão comum assim em nenezinhos. Doença policística autossômica recessiva a gente vê também, mas não é tão frequente assim. A autossômica dominante é mais comum no adulto. Então a resposta correta aqui seria a displasia renal ou rim multicístico displásico. Beleza, por enquanto é isso então, já foi um quinto da prova, eu vou fazer um descanso e devo postar outras questões daqui a um tempo. Muito obrigado.